Mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. Eu sou o irmão Carlos Henrique e eu gosto muito de meditar na palavra do Senhor. Não tenho muito estudo, só estudei até a 5ª série, mas antes, quando eu era do mundo, eu ocupava minha mente em jogo, em bebida, em prostituição, em droga, coisas que não convêm. Mas agora, após ter um encontro com Jesus, eu gosto de ocupar minha mente na palavra do Senhor, porque ela tem me orientado, tem guiado os meus passos e me ensinado a fazer as coisas corretas. Muitas coisas que não convêm, a palavra tem ensinado a eu a renunciar. Amém? Então eu quero meditar hoje em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz: Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não que nós não tenha pecado, que nós não pecamos, nós pecamos. Sim, nós pecamos em pensamento, mas nós não podemos fazer a nossa vida em pecar voluntariamente. Que nem diz aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de teres recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor e fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém além de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Diz o Senhor, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pecado premeditado. A pessoa sabe que aquilo é pecado, que a Bíblia reprova, e a pessoa cai naquelas práticas, que existe pecado para a morte e não para a morte. Tudo é pecado, mas existem os pecados mais graves, uns para a morte, outros porém para não morte. Quem comete pecado é do diabo. Para isso, e o diabo vive pecando desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Embora haja uma guerra no interior do crente entre a carne e o Espírito, ele tem que gerar fruto do Espírito e fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus, e não ceder ao pecado. Aí nisto, no versículo 10, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça, que é correto, a justiça que a gente pratica, a justiça que a gente recebeu pela fé, e não ama seu irmão, não é de Deus. E tem gente confundindo o amor de Deus com a concordância com o pecado. A gente ama o nosso irmão, mas a gente aborrece o pecado. Então aqui está dizendo: isso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 tipos de pessoa, ou filho de Deus ou do diabo. Aí o versículo 11 vai dizer: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amamos uns aos outros. Aí o 12 vai dizer: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram má e a dos seus irmãos justa. Aí eu vou e nos pergunta, ou isso nos confronta: que amor é esse que muitos estão pregando dentro das igrejas, onde a pessoa conhece a palavra, conhece a verdade, e a pessoa conhecendo a palavra, sendo advertido, ele cai no erro do adultério, deixa a sua esposa por uma de 20 ou até por outra sendo casado, que deixa o seu esposo vice-versa e diz que esse é o amor que não guarda a palavra, que não guarda o mandamento, que renuncia a si mesmo e toma a sua cruz e segue ao Senhor. Será que isso é o verdadeiro amor? Ou será que esse não é o que Caim fez e essa pessoa está sendo filho do maligno? Aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 6, o Senhor avisou a Caim. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz às portas, e para ti serás o seu desejo, e sobre ele dominará. O Senhor avisou a Caim. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou com Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Mas ele foi avisado. Mas olha aí o que é a recompensa que ele ganhou no versículo 12: quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra.
lavava, mas não frutificava. Ele pagou um preço muito caro. E aqui está dizendo que nós devemos amar, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão era justo. Meus irmãos, não vos aborreço, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. E o mundo, lá em 1 João 5,19, vai dizer que o mundo já nos maligna, é o sistema do mundo. O Senhor já nos tirou desse mundo e nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí aqui vai dizer aí, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. É homicida. E vós sabeis que nenhum homicídio tem permanentemente nele a vida eterna. Homicídio mata. Então que amor é esse que a pessoa conhece a palavra e está dentro da igreja, quando pensa que não, muitas coisas que vem acontecendo e troca sua esposa por outra, é atraente, e diz que é o amor. Este não é o amor de Deus não, irmão. Felizmente não é. Olha aqui o que é que diz em 1 João, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pesados. Então nós guardamos os seus mandamentos, guardamos a sua palavra. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, mas aquele que guarda a sua palavra. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhece que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus veio para nos aperfeiçoar. Jesus veio para nós melhorar de vida. Nos deu a sua palavra, o seu mandamento, para a gente possa guardar a sua palavra no coração e ele nos guiar até a eternidade. Lá no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 21, que Jesus vai falando da descida do Espírito Santo que vai descer, o Consolador, aí vai dizer, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, versículo 21 de João 14. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscarioca, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Porque o mundo já é maligno. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então nós temos que vigiar que nós somos morada do Espírito Santo. Quando nós estávamos no mundo, nós adulterávamos, nós se prostituía, nós fornicava, nós roubava, nós matava, fazia tudo que não era do agrado do Senhor. Mas agora nós andamos em novidade de vida. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós devemos amar não só de palavra, mas de obra. E que amor é esse, eu pergunto, que muitos estão dizendo que é amor, aonde se deixa sua família e troca sua esposa por uma de 20, por uma que tem mais dinheiro, toma a esposa do seu próximo, ou vice-versa, a mulher toma o esposo do seu próximo, destrui casamento. Será que Deus está nesse negócio? Não, não, não. Olha aqui o que é que diz. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Então que amor é esse que o camarada deixa a família sofrendo, ou a mulher deixa filho, destrói tudo, e diz que é o amor de Deus? Será que o mandamento está dentro dele, a palavra está dentro dele, guardado? Será que ele tem o Espírito Santo de Deus? Não. Ele é homicida. Destruidor de casamento, destruidor de alegria, destruidor de sonho. O amor de Deus não está nele, ele é do maligno. Reflita e medita nestas coisas. Eu sei que eu só estudei até a 5ª série, mas eu gosto de meditar na palavra, que ele é o guia que vai nos levar ao céu. Então reflita e medita, porque esta palavra é que vai nos levar ao céu. Mas diz, e lá em Provérbios 28, 13 vai dizer, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Aí eu lhe pergunto, se eu chegar na sua casa e roubar a sua televisão e dizer, meu irmão, me perdoe, eu estou arrependido. E se eu não devolver a sua televisão, isso é arrependimento? É não, isso é remorso.
Arrependimento é aquele que confessa e deixa. Então eu tinha que trazer a sua televisão e lhe entregar de volta. Aí eu lhe pergunto, que amor é esse onde a pessoa carrega o esposo do próximo, carrega a esposa do próximo, cai no adultério e diz, eu estou arrependido e não deixo o adultério. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E lá em 2 Pedro capítulo 2 diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não viver. Então reflita e medita nestas coisas, porque Jesus um dia vai voltar. Amém e amém. E aqueles que obedecer têm a vida eterna. Por glória.